Órgãos do governo têm apenas um mês para aderirem ao Concurso Nacional Unificado, que é uma proposta do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Para entender melhor essa iniciativa, nós convidamos o advogado especialista em Direito Público, Fabrício Souza Duarte. Doutor Fabrício, boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Redavar. Tudo bem? Como é que vai funcionar esse sistema, doutor? Bom, os órgãos públicos normalmente fazem concursos de maneira isolada. Então, cada ministério, cada órgão da administração faz seu próprio concurso para os cargos que administram. A proposta do governo agora é centralizar esses concursos numa única prova. E aí permitir ao candidato fazer uma única inscrição, fazer uma única prova e, além disso, optar por diversos cargos. Assim como ele faz hoje no Enem, em que ele pode apresentar uma primeira opção de curso, uma segunda opção ou até uma terceira opção, o candidato no concurso também apresentaria as 3 opções de carreira que ele gostaria de seguir. E ele vai, conforme a sua classificação, ele vai poder fazer a opção por uma dessas vagas. Doutor, eu até queria saber, por exemplo, como é que vai funcionar isso? Porque tem várias áreas. Nós temos concurso, por exemplo, para a área jurídica, para a área administrativa, para a área de saúde. Como é que ficaria essa divisão toda? O que o governo está propondo é a divisão dos cargos em blocos. Então, tem um bloco relacionado a determinadas atividades, por exemplo, da área de saúde, outro bloco relacionado a atividades de fiscalização, e dentro desses blocos tem diversos cargos. O candidato vai poder optar por um bloco, né, que aí esse bloco tem matérias específicas para cada cargo. Então, dentro daquele bloco com as matérias específicas, ele vai fazer uma prova específica para os cargos que estão vinculados a esse bloco. Então, ele só pode optar por um bloco. Dentro do bloco é que existem os cargos em que ele pode fazer esse ranqueamento, como eu disse antes. Então, nesses blocos, além das matérias gerais que são aplicadas a todos os concursos, por exemplo, questões relativas à língua portuguesa ou conhecimentos gerais, isso é uma prova que cabe a todos. E também vai ter uma segunda etapa com provas específicas relacionadas ao bloco que o candidato escolheu. Lembrando também que esse concurso são para voluntário, né? Os órgãos da administração pública podem voluntariamente aderir a essa proposta unificada. Caso um determinado cargo seja muito específico e que exija um concurso muito próprio, a administração basta que o órgão não se vincule a esse tipo de atividade, a esse tipo de seleção. Doutor Fabrício, o senhor falou para a gente agora nessa questão dos blocos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona. Vamos dar um exemplo de um bloco? Bom, tem o bloco da área de fiscalização. Sim. Lá dentro com áreas de exercício de poder de polícia, por exemplo. Lá tem, por exemplo, os cargos relacionados à fiscalização do Inmetro, né? Os agentes de fiscalização desses blocos. Junto com eles, tem os fiscais federais. Então, esse bloco, com esses cargos, vai ter uma prova específica. Então, o candidato que se prepara para esse tipo de carreira, ele vai estudar as provas de conhecimento geral, que são aplicadas a todos, e as provas de conhecimento específico para aquelas áreas. E aí ele vai ser ranqueado, ou seja, ele pode escolher a profissão de acordo com a nota que ele obtiver. Isso, aí ele vai dizer lá, olha, minha intenção é ser analista do Ministério da Saúde. Essa é a minha primeira opção. Contudo, caso a minha nota não seja suficiente para este cargo, ele vai ter uma segunda opção de cargo. Caso ainda não seja possível a nota obtida para esse cargo, uma terceira opção. Então, ele teria, no mesmo concurso, 3 opções de possíveis cargos em que ele possa vir a ser aproveitado. É bom de salientar também que essas são as regras gerais que o Ministério já descreveu. Ainda está em formação as regras mais específicas, né, que vão ser apresentadas futuramente. Doutor Fabrício, a gente percebe que é uma mudança muito grande, né, bem diferente dos concursos que a gente está acostumado a ver. O senhor acredita que isso é bom? Acredito que sim. Eu acho que permite uma maior racionalização do custo da administração pública. Um concurso público, para ser realizado, ele gasta milhões de reais. Então, se você consegue concentrar esse concurso numa única prova, uma coisa mais unificada, você vai diminuir o custo da administração. É bem verdade que o concurso público ele é custeado com a taxa de inscrição dos candidatos, né, que custeiam o concurso. Mas isso traz também para o candidato um benefício,
porque ele vai diminuir o número de provas que ele vai fazer. Então, alguns candidatos que às vezes se deslocavam pelo país inteiro para fazer diversas provas, pagavam diversas taxas de inscrição para cada cargo, agora vão ter a oportunidade de fazer uma única prova, gastar uma única taxa de inscrição e fazer num único dia. Doutor, eu queria saber exatamente, na prática, isso também ajuda o serviço público? Ajuda, acredito que sim, racionaliza o serviço e permite que sejam admitidos pessoas mais qualificadas, uma vez que a prova pode ser trabalhada de maneira mais específica para uma determinada área, permite que mais pessoas se habilitem e quanto mais candidatos, a probabilidade de você também ter servidores públicos mais qualificados também aumenta. Então, eu acredito que é sim benéfico para a administração.